Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da SOGIPA. Olá, doutora Rita. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Com base no consenso de que o rastreamento tem maior efetividade se baseado em testes de DNA HPV aplicados de forma sistemática em intervalos mais longos, o teste de HPV substitui a citologia no rastreamento do câncer do colo uterino? Então, Acácia, o teste do HPV em substituição à citologia, ele já foi recomendado pela OMS em 2014. E por quê? Devido ao seu aumento na sensibilidade, com a consequente diminuição dos falsos negativos dos exames. Então, a gente vê que, comparado com a citologia, ele detecta de 60% a 70% mais casos da doença invasora. E ele tem mais um benefício, que ele detecta também as lesões precursoras do adenocarcinoma, que é uma patologia que tem crescido muito, principalmente em meio às mulheres jovens, e tem um diagnóstico citológico difícil. Então, o teste da HPV, ele contempla também esse tipo de doença. E esse teste, então, ele mostrou-se custo-efetivo devido ao que? Ao seu alto valor preditivo negativo e também ao intervalo longo entre os testes. Obrigada, doutora Rita. A Organização Mundial de Saúde lançou a Estratégia Global para a Eliminação do Câncer de Colo Uterino em 2020, e o Brasil é um dos países signatários, se comprometendo a eliminar o câncer de colo uterino até 2030 por meio do alcance das seguintes metas: 90% das meninas de até 15 anos de idade vacinadas contra o HPV, 70% das mulheres rastreadas com um teste de alto desempenho aos 35 anos e após aos 45 anos, e 90% das mulheres com lesão precursora ou câncer invasivo tratadas. A partir de que idade deve ser realizado, doutora Rita, o rastreio do câncer de colo uterino para evitar o risco de diagnóstico em excesso e o sobretratamento? Então, nós sabemos que as taxas de infecção pelo HPV nas mulheres jovens, naquelas mulheres de menos de 25 anos, elas são muito altas, devido ao quê? Aquelas infecções transitórias. Então, o uso dos testes como rastreio primário nessa população iria gerar um alto número de diagnósticos falso positivos, com consequente encaminhamento para tratamento desnecessário. Então, o início do rastreamento ele deverá ser realizado, sim, a partir dos 25 anos, não antes dessa idade, Lembrando também que a taxa de doença invasora nessas mulheres de jovens de menos de 25 anos, ela é extremamente baixa, Ela não chega a atingir 1%. Realmente, doutora Rita, historicamente, cerca de 70% da mortalidade por câncer de colo de útero se concentra na faixa etária de 25 a 64 anos, segundo dados do INCA. Sabendo que há uma janela de oportunidades longa para o diagnóstico do câncer do colo de útero, é recomendável solicitar o teste de HPV e a citologia ao mesmo tempo? Então, o teste de HPV associado à citologia, ele é conhecido como coteste. Nos Estados Unidos, ele sempre foi muito usado, ele já foi preconizado, inclusive, para ser usado sempre os dois juntos. E o que eles mostraram em alguns trabalhos? Que a eficácia ela é a mesma do coteste em relação ao teste sozinho do HPV. Então, não existe vantagem de fazer o coteste, além de ser muito mais caro, e onerar o sistema de saúde suplementar, o sistema de saúde pública. Então, a recomendação é de que a citologia ela seja feita como triagem nos casos somente do teste HPV positivo. Então, esse manejo seria considerado, nessa estratégia, como o teste reflexo, e não o coteste.
Correto. Doutora Rita, o câncer de colo de útero, ele é raro em mulheres de até 30 anos e a mortalidade aumenta progressivamente a partir da quarta década de vida. Sabendo, né, disto tudo, ainda há espaço para a citologia? Caso sim, quando ela deverá ser solicitada? A citologia ela deverá ser realizada como um segundo teste, como um teste de triagem, né? Então, como teste reflexo. Após um teste de HPV positivo, ela deverá ser, então, realizada, para evitar o quê? Encaminhamentos desnecessários para a colposcopia, né? Otimizando dessa maneira o tempo e os custos do rastreamento. E o que fazer quando o teste de HPV for positivo para os tipos oncogênicos ou de alto risco e a citologia estiver alterada? Quando o teste do HPV ele for positivo e a citologia também for positiva, a paciente deverá ser encaminhada para a colposcopia. No caso dessas mulheres menores de 30 anos, portadoras, por exemplo, de citologia compatível à lesão de baixo grau ou a categoria ASC-US, um novo teste poderá ser feito de HPV em um ano. Doutora Rita, e no caso do teste de HPV ser positivo, a citologia alterada e a colposcopia normal, o que fazer? A colposcopia, né, é um exame observador dependente. Então, varia muito entre um observador e outro, depende inclusive da experiência dele, né? E isso faz com que seja preconizado o uso de biópsias, né? Sempre que qualquer anormalidade colposcópica apareça. No caso dessa colposcopia vamos supor, não aparece nada de der negativa, eu não achei nenhum dado alterado no colo, nenhuma lesão, o resultado da citologia deverá ditar o manejo. Então, eu fiz um teste da HPV que foi positivo, eu fiz uma citologia que foi positiva. A colposcopia não mostrou nada. Eu devo me guiar no resultado dessa citologia para fazer uma abordagem melhor. Então, no caso da citologia demonstrar uma lesão de baixo grau ou uma categoria ASCUS, não existe uma recomendação de consenso, né? Então, o que a gente poderá fazer? Poderá fazer um outro teste de HPV em 12 meses, pensando que o quê? Que essas alterações menores podem ser um achado causado por uma infecção transitória do HPV. Agora, no caso dessa citologia ter o resultado de ASC-HI, AGC ou uma HI-SIL, e a colposcopia for negativa, nós deveríamos excluir primeiramente a possibilidade de uma outra lesão. Então, o colo do útero eu não achei nada na colposcopia, mas eu tenho que pensar que essa lesão que deu essa alteração na citologia possa estar no canal vaginal, né, ou mesmo no canal cervical. Então, eu devo excluir essas duas topografias, né, antes de qualquer conduta. Outra possibilidade também, no caso de um teste HPV positivo, uma citologia positiva para RAICIL e uma citologia negativa, é a excisão. Depende muito da idade da paciente e do histórico de rastreio dela. Entendi. Outro ponto importante é qual é a recomendação quando a genotipagem for positiva, mas a colposcopia for normal. O teste da genotipagem, quando ele é positivo para a infecção 16 e 18, e essa colposcopia, ela tem que ir para a colposcopia. Se o exame foi negativo, o resultado da citologia também ele deverá ser avaliado, ele também vai meditar muito a conduta. E como no caso acima, né? Se a citologia for compatível com RAICIL ou ASC-HI, um procedimento excisional deverá ser realizado. Com base na estimativa de risco do câncer de colo uterino, qual é a idade para parar o rastreio com o teste de HPV? Da mesma maneira da citologia, né? Do rastreio pela citologia. O rastreamento, então, ele deverá ser encerrado com 65 anos de idade, nas mulheres com histórico, né, de testes negativos nos últimos 10 anos. Então, é muito importante sempre saber o histórico de rastreio das pacientes, né? Caso a mulher tenha um histórico anterior de lesão de alto grau, aí modifica. O rastreamento, então, deverá ser continuado por mais de 25 anos, mesmo que essa mulher tenha sido tratada. Então, isso é muito importante a gente saber.
qualquer mulher com histórico de lesão de alto grau no rastreio dela com tratamento ou sem tratamento, ela terá que ir, ser estendido esse follow-up dela por 25 anos, porque a taxa de lesão de alto grau, principalmente de câncer invasor nessa população, é muito alta. Então, isso faz com que a gente tenha um acompanhamento por mais longo tempo. Doutora, e existe alguma recomendação específica para gestantes, mulheres imunossuprimidas ou vacinadas? O risco, né, de lesões precursoras, de lesão mesmo invasora, ele não aumenta, por exemplo, no caso da gestante, ele não aumenta durante a gestação. Isso já está bem documentado, né? Então, essa população deverá ser rastreada da mesma maneira que as não gestantes. Sendo que, no caso dessa paciente apresentar lesão de alto grau, dela ser encaminhada para a colposcopia, as biópsias só deverão ser realizadas na suspeita de invasão. Né? Então, a gestante ela tem uma conduta bastante conservadora. Já as pacientes imunocomprometidas, a gente sabe que apresentam um risco maior de desenvolvimento de lesões precursoras e câncer invasor. Então, elas deverão iniciar o rastreio a partir do primeiro ano, após a primeira relação sexual, com citologia semestral ou anual, se essa paciente tiver menos de 25 anos. Após os 25 anos, o teste HPV poderá ser introduzido nessa população imunocomprometida. Então, o teste de HPV, a gente tem que deixar bem claro, ele não deverá ser feito, em hipótese alguma, antes de 25 anos de idade. Já essas mulheres vacinadas, elas deverão ser rastreadas como as não vacinadas. Por quê? Porque existe ainda uma baixa cobertura da vacinação no Brasil. Então, não justifica nenhuma conduta diferenciada. Obrigada, doutora Rita, pela atualização sobre as recomendações para o rastreio do câncer de colo uterino e gostaria de reforçar para todos que nos escutam a importância de associar o rastreio organizado e o aumento da cobertura vacinal para eliminar o câncer de colo de útero no Paraná e no Brasil. Obrigada e até breve. Podcast Sojipa. Estudos de casos e novidades da ginecologia e obstetrícia clínica apresentados por profissionais da área.